Se você também, assim como eu, estava com saudades das aventuras na Terra-média, fique feliz, porque finalmente chegou a segunda temporada de Anéis do Poder na Amazon Prime Video. E essa segunda temporada promete revelar os detalhes de muitos fatos debatidos até hoje pelos fãs mais ardorosos de Tolkien, como a origem dos orcs, o processo de criação dos Anéis de Poder e os meios pelos quais Sauron conseguiu se restabelecer como o grande senhor sombrio de Mordor. Gente, foram 2 anos de longa espera por essa temporada, não é uma série fácil de fazer, vocês sabem que é uma grande produção, inclusive ela não deve em nada para o que é feito em Hollywood hoje em dia. Se você pegar lá o figurino, maquiagem, as locações, toda a direção, os efeitos especiais, é realmente uma produção que dá muito trabalho. Serão ao todo 8 episódios nessa temporada, tá aparecendo aí na tela o calendário com a data de lançamento de cada um deles, e logo no comecinho a Amazon já deu pra gente 3 episódios com mais de 1 hora de duração cada para matar a nossa abstinência. Mas quem conhece o nosso trabalho aqui no canal sabe que eu gosto de dividir as coisas muito bem, e por causa disso nós faremos ainda assim um vídeo individualmente para cada um dos episódios. E nesse primeiro, gente, já teve logo de cara aquela meio que morte, entre aspas, né, e ressurreição do Sauron, uma coisa maluca, a gente vendo finalmente Sauron ali na sua forma física, tentando dominar os orcs, uma coisa que pegou inclusive alguns fãs mais conhecidos de Tolkien aí de surpresa. Mas antes da gente embarcar nessa jornada, eu tenho que falar uma coisa muito importante com vocês aqui, eu preciso ser muito honesto, tá, com algumas coisas, porque durante os vídeos que a gente fez anteriormente, principalmente nos vídeos de reação aos trailers que foram lançados, eu comentei que eu não tinha intenção de fazer análises ou críticas sobre essa série, porque eu simplesmente não me sentia preparado o suficiente para falar sobre isso. E eu digo isso, gente, porque quando eu pego essas séries aqui no canal baseadas em livro, né, quem conhece o nosso trabalho aqui sabe disso, eu gosto sempre de fazer um paralelo entre a obra original e a série. A maioria de vocês, inclusive, gosta que eu faça isso, que eu comente ali, faça algumas comparações, mostrando o que foi adaptado, o que foi inventado, o que veio do livro. E a verdade é que eu não li os livros que falam sobre esse período da obra do Tolkien. Eu tenho aqui em casa o Hobbit, eu tenho a trilogia, né, clássica dos livros do Senhor dos Anéis, mas eu não li o Silmarillion, ou Silmarillion, eu nunca sei qual é a pronúncia, mas eu não li o Contos Inacabados, eu não li aquele compêndio de cartas do Tolkien, eu não li nada disso, né? Eu sei o basicão e aquilo que muita gente conhece através dos filmes, então eu realmente não me sentia preparado para falar sobre a série aqui, mas acabou que, né, alguns de vocês se interessaram, mandaram mensagem, comentaram em outros vídeos, pedindo, perguntando se ia ter análise ou não. Eu resolvi fazer, mas eu farei isso do ponto de vista de quem está assistindo a série, tá bom? Eu quero deixar isso muito claro aqui, principalmente para quem conhece a obra de cabo a rabo. Tem muita gente mais gabaritada para falar sobre esses detalhes do que eu, né? Eu sempre gosto de recomendar o pessoal lá do Projeto Tolkien, por exemplo, que é quem faz um conteúdo assim que eu respeito muito e indico sempre, tá? Mas aqui a gente vai fazer sempre a partir do ponto de vista da série. Inclusive deixo um convite aqui, caso você seja um desses fãs cracudos de Tolkien, fica com a gente, de repente pode ser divertido, mesmo você sabendo toda a história, sabendo o que tem no livro e o que tem na série, pode ser até divertido para você ver como que a gente, né, que não leu aí essa coisa mais embasada, os livros mais antigos, ver como é que a gente vai descobrindo isso. Acho que pode ser uma jornada divertida pra gente, tá bom? Eu precisava deixar isso claro aqui no início, porque eu acho importante ser honesto com vocês sobre da onde a gente tira o embasamento aqui para fazer as nossas análises, beleza? Então, dito isso, vamos lá. Porque muita coisa aconteceu nesse primeiro episódio. Talvez o mais importante seja a revelação de como Sauron tentou tomar o lugar deixado por Morgoth e assim liderar os orcs, o que acabou não dando muito certo, fazendo com que ele fosse derrotado e tivesse de reconstruir o seu corpo, iniciando assim um novo plano de dominação através da criação dos Anéis de Poder. E esse iniciozinho é legal porque ele mostra o Sauron no seu corpo físico, ou uma das suas muitas formas, já que o Sauron era desses, né? Gostava ali de se disfarçar, enfim, de acordo com o seu objetivo, sempre muito ardiloso. Mas, principalmente para quem só viu os filmes,
nunca foi mostrado a verdadeira forma, o verdadeiro corpo de Sauron. Ele era sempre aquela coisa do inimigo, daquela presença sombria em cada canto obscuro da Terra-média, mas nunca com uma presença física, com um corpo tangível, né? Geralmente ele era muito representado por aquele olho flamejante lá no topo da Torre de Barad-dûr, mas não havia um corpo a ser mostrado. E aqui a gente vê um pouco mais sobre isso, e até ali meio que um pouquinho de política dele tentando convencer, né, usando de convencimento para poder liderar os orcs depois da derrota e do banimento de Morgoth. E tem umas coisas legais a gente falar aqui, porque tudo isso agora que a série vai tratar, dessa parte mais antiga, na história da Terra-média, se passando ali durante a Segunda Era, isso leva a gente a tantos entendimentos sobre a origem de muitos personagens, sobre as origens dos orcs, de onde vem o poder de Sauron, né? Tudo isso tem a ver com toda a organização de poder dos exércitos de Morgoth. Porque vamos lá, Morgoth foi o primeiro Senhor do Escuro. Ele traiu os Valar e iniciou uma guerra que durou vários e vários anos. Morgoth tinha seus tenentes, por assim dizer, aqueles que o ajudavam a comandar seus exércitos. Entre eles o próprio Sauron e Gothmog, conhecido como o Senhor dos Balrogs. E o que acontece é que quando Morgoth é derrotado, quem fica cuidando dos orcs, na verdade, é o Arda, que é aquele personagem da série, que ele já foi um elfo um dia, né? Ele é um dos Uruks, que são os elfos que até então originalmente teriam dado origem aos orcs originais. Ele seria ali o Senhor Pai, aquele que cuidaria dos orcs. Inclusive, em um episódio lá da temporada passada, ele fala que ele mesmo tinha matado Sauron, mas não explicava como nem quando isso aconteceu. E o Arda revela pra gente, nesse episódio, que na verdade eles eram 13, né? Eram 13 tenentes que estavam divididos ali na cadeia de poder de Morgoth, e depois com a morte dele, com a derrota, né, digamos assim, já que ele foi banido, o poder meio que se dividiu, e o Sauron foi aquele que tentou usurpar o poder como o líder, né, como o sucessor direto de Morgoth. A grande verdade que a gente percebe aqui é que os orcs não queriam muito isso, né? Eles passaram por uma grande por uma grande guerra, desculpem, e eu acho que no fundo estava todo mundo cansado, né? Foram centenas e centenas de anos de uma guerra terrível que destruiu continentes, e no fim os orcs só queriam um lugar para sobreviver, um lugar onde eles pudessem ficar, né, juntar as suas forças ali, ficassem seguros, já que eles já eram uma raça estabelecida lá na Terra-média, então eles queriam um lugar para ficar bem. Estava todo mundo cansado de guerra. O único que queria isso era o Sauron. Então, por conta disso, ele foi realmente rejeitado ali. Ele não foi muito bem quisto, né? Ele sempre foi visto com muita desconfiança pelos orcs, e isso tem muito a ver, inclusive, com as suas próprias origens, tanto do Sauron quanto dos orcs. Porque aqui entra um ponto que, inclusive, é muito debatido entre os fãs de Tolkien, né? Aquela coisa que eu só fico vendo, eu não me meto, mas o que eu consigo colher dos meus amigos, assim, de pessoas que se conhecem mais a obra, é que, sim, foi estabelecido que os orcs originalmente, né, eram elfos mutilados, torturados, né, corrompidos por Morgoth e deram origem aos orcs, mas que também eles poderiam ser gerados a partir da lama e do lodo, né, da lama e da pedra, digamos assim. E me parece que em algumas cartas o próprio Tolkien afirmou que sim, existiam orcs fêmeas, que de certa maneira me causa uma imagem mental terrível de orcs transando, tá? Mas tirando isso, é muito debatido em relação a isso. O fato é que o Arda, ele era um Uruk. Ele era um elfo, ele fazia parte daquele grupo de elfos que originalmente deram origem aos orcs. Então ele estava muito mais próximo da realidade dos orcs do que do Sauron. O Sauron não tinha nada a ver com isso. A origem dele é diferente. E ele via os orcs como seres inferiores, a serem dominados. Então por isso também acarretou toda aquela rejeição. O Arda estava tão preocupado em conseguir um lugar seguro, né, em tentar alcançar esse objetivo dos orcs, que ele foi ali o grande arquiteto
da construção de Mordor, que é o que a gente viu lá na temporada anterior, que inclusive é uma das coisas mais legais da série, né, mostrada até aqui. E o próprio Sauron, ele teve a sua origem diferente, porque apesar dele parecer um elfo, ele não era tecnicamente um elfo. E eu não quero entrar aqui nessas minuências das raças superiores, das divindades do universo de Tolkien, tá? Eu não poderia falar sobre isso, mas explicando assim resumidamente para quem não conhece nada, existiam algumas hierarquias, né, de seres de luz que eram muito antigos, né, super poderosos. Então você tinha os Valar, você tinha os Maiar, depois você teve os Elfos. Então tem ali uma hierarquia, digamos assim. E o Sauron, ele era um Maiar, ele era uma criatura superior, né? Ele era um espírito superior que foi corrompido pela ganância e o poder para até então se transformar lá no Necromante, o Senhor Sombrio, enfim, todos os títulos que o Sauron ostenta. Então a origem dele é totalmente diferente da dos orcs, né? Eles estão separados ali e por causa disso ele foi rejeitado no início. E essa coisa dele ter morrido e ressuscitado, né, eu vou falar isso entre aspas, porque Sauron ele não pode ser morto dessa maneira, ele sempre conseguiu separar a sua essência do corpo físico. Sempre que Sauron precisou, ele se escondeu nas sombras para sobreviver. Sauron, ele é aquele mal oculto, ele é aquele mal que você não nota, mas ele está sempre presente. Isso tem a ver com o conceito maniqueísta das obras de Tolkien. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê os livros, né, ou você viu os filmes, a personalidade dos personagens de Tolkien são muito simples, tá? Isso não é uma crítica, gente, isso é um estilo. Tolkien deixou isso muito claro, ele aborda, ele dá uma profundidade muito maior em outras coisas, mas na questão assim, de personalidade, as criações dele são muito maniqueístas. Ou você é bom ou você é mau, né? É lógico que existe aquele meio termo onde as pessoas estão sendo tentadas o tempo inteiro, onde as criaturas estão sempre ali à mercê de uma maldade que pode corrompê-las, mas até então ou você está do lado da luz ou você está apoiando lá o inimigo, tá com as trevas. E o Sauron é justamente isso, ele é aquele mal que não pode ser extinto, né? Você apenas combate ele para manter ele oculto, para manter ele enfraquecido, e ele vai sempre tentar conseguir, ele vai sempre tentar angariar forças nas trevas, que é o que acontece aqui, né? A gente tem que olhar para essa série, para toda a obra de Tolkien, de uma maneira simbólica, gente, né? Eu vi algumas pessoas discutindo na internet sobre não, porque foi o sangue do Sauron que escorreu pela pedra e isso gerou aquela tentando dar uma explicação biológica para aquilo ali, tá? E não é isso. Aquilo é um conceito mostrando que a essência de Sauron ela é tão inferior, né? Ela é tão subterrânea que ela se entranhou nas profundezas da terra e lá ele consumiu ratos e vermes e insetos, porque são criaturas do submundo, até conseguir, né, reunir força suficiente. Isso demorou muitos anos, centenas de anos, né? Não é realmente representar essa passagem de tempo ali na série, até ele conseguir sair dali, corromper um ser humano e ter aquele corpo, que é o corpo do Halbrand, e a partir daquilo começar a sua nova jornada. Então é legal ter essa ideia conceitual do que é o Sauron, pra gente tentar entender até mais ou menos como a cabeça dele funciona. E é aqui que a série começa a brincar um pouco com a gente também, porque não fica claro exatamente a princípio, né, as intenções do Sauron naquele retorno. Se ele realmente tem consciência de quem ele é, se ele não está confuso, se ele ainda tem os mesmos objetivos, tanto que ele aceita sair com aqueles andarilhos, né, pegar aquele barco para um lugar melhor, um lugar onde ele pudesse ter uma nova vida, deixar tudo aquilo para trás. E aí a gente não sabe exatamente se tudo isso que o Sauron fez foi uma coincidência ou se ele já premeditava aquilo, se Sauron já tinha uma visão lá na frente, se ele já tinha uma percepção de que ele deveria começar a trilhar aquele caminho, que poderia ser um caminho de redenção, mas que aquilo é o que daria a chave para ele conseguir os seus objetivos. Porque, vamos lá, ele poderia ter feito as coisas de mil maneiras, mas ele decidiu entrar naquele barco
no meio de um oceano gigantesco, onde ele seria encontrado, né, ou ele iria encontrar, dependendo do ponto de vista, com a Galadriel, e através dela ele iria dar uma ignição em todos os seus planos. Então, o Sauron é muito isso. Você não sabe nunca se ele profetizou aquilo, se aquilo faz parte de um plano maior, se ele já premeditou ou se ele está simplesmente manipulando as teias, as coisas, para que elas aconteçam, né, de uma maneira a favorecê-lo lá na frente. Então acho que o grande legal desse início de temporada é mostrar que sim, o Sauron, ele é um personagem, ele é o grande vilão, ele é o grande antagonista, mas ele também é um conceito, né? Sauron é uma maldade sempre pronta a corromper e que ela nunca será definitivamente extinta. Ela sempre vai ficar ali de maneira ardilosa, tentando voltar de alguma maneira. E já que a gente citou ela, vamos lá, né? Vamos falar da Galadriel, porque foi através do arco dela e do Elrond que a gente vê tudo sendo desenvolvido ali no meio dos elfos e como através dos anéis eles conseguem finalmente uma forma de permanecer na Terra-média. O fato é que o Sauron colocou os elfos numa armadilha, tá? A luz deles está esvanecendo, né? Ela está sumindo. O que quer dizer isso? Porque os elfos, eles não são originalmente da Terra-média. Eles chegam ali para combater Morgoth e depois eles vão ficando para tentar purificar, para tentar se assegurar de que aquele mal não vai voltar. Então isso é representado, a força dos elfos na Terra-média, ela é representada por aquela árvore, né, que a gente vê lá em Lindon, que enquanto ela estiver bonita, né, frondosa, a força dos elfos está presente. Conforme ela vai morrendo, ela vai adoecendo, é como se fosse uma ampulheta mostrando que a hora deles tinha chegado ao fim. Que se eles permanecessem na Terra-média, eles iam morrer, iam sucumbir. Eles precisavam voltar para a Terra deles, o que deixaria a Terra-média indefesa para o retorno de Sauron ou qualquer outro mal que tivesse. Então os elfos ficaram numa armadilha, né? Eles precisavam fazer alguma coisa e por causa disso teve essa abertura para os planos de Sauron. Pode ter parecido meio forçado ali aquela discussãozinha, né? Aquele conflito entre o Elrond e a Galadriel, mas é porque cada um tem uma maneira de encarar o mundo diferente. O Elrond, ele não é um elfo puro, né? Ele é um meio elfo. Então eu acredito que isso influencia até na visão que ele tem do mundo. Os elfos geralmente veem as coisas de maneira muito objetiva, né? E até de um ponto de vista meio superior, já que eles se consideram superior sobre as outras raças. Então eles não conseguem perceber ali algumas malícias, alguns detalhes que passam desapercebidos, que caras como o Elrond, né, que são mais maliciosos, que tem uma parte ali de sangue humano, que mostra que, olha cara, tá vendo isso aqui? Por mais que isso pareça certo, pode dar merda, né? E a Galadriel não. Ela também não é um elfo puro, mas no sentido de bondade, tá? E eu acho legal porque isso dá uma certa complexidade para ela. Galadriel é um elfo obsessivo. Ela mesma já falou isso, pro Elrond, ela já deixou claro de que ela tá movida por um sentimento de vingança pelo que aconteceu com o irmão dela. Ela quer justiça, mas ela quer vingança também. Ela é obcecada por aquilo, ela não tem um equilíbrio interno, né? Apesar de que ela estava certa. Galadriel sempre esteve certa, né? Se a gente tivesse que fazer uma camisa, Galadriel estava certa. Ela sabia, né, desde o princípio que Sauron não havia sido totalmente derrotado e que eles precisavam continuar com as buscas. Porém, mesmo com essa certeza, esse sentimento dentro dela, essa obsessão, é o que justamente abriu as portas para os planos de Sauron. Foi através disso que ele, na figura do Halbrand, conseguiu manipular ela e através dela o Celebrimbor e todos os efeitos, né, todos os eventos, melhor dizendo, até a confecção dos Três Anéis de Poder. E essa coisa de que existe algo errado, não sei se é errado, mas vamos lá, né? Tem alguma coisa que não bate bem dentro da Galadriel. A gente vê isso inclusive lá no filme do Senhor dos Anéis, quando o Frodo oferece um anel para ela e ela mostra que com aquele anel ela seria talvez a nova Senhora das Trevas, né? E aquela coisa toda, porque ela sabe, cara, que ela não tem alguma coisa dentro dela ali que não tá certo. Então ela prefere se manter até meio distante,
né, para que as coisas que ela venha a fazer não influenciem novamente no destino da Terra-média. E apesar da gente ter dito que a obra de Tolkien ela era maniqueísta, vocês precisam também se ater aos detalhes, às nuances dos acontecimentos aqui, porque tudo é muito complexo, cara. Nem tudo é o que parece, tá? E nem sempre você estar certo significa que é o certo de acontecer. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Né? Nós temos até então 3 reis. Temos o Gil-galad, que é o Alto Rei dos Elfos. Temos o Tar-Palantir, que é o 24º rei da Ilha de Númenor. E Durin III, que é o rei dos anões no trono de Khazad-dûm. O Gil-galad, ele sabia que aquela obsessão da Galadriel não seria boa, né? Ao mesmo tempo que ele também já tinha visto que a árvore dos Valar estava corrompida, estava morrendo. Ainda assim, ele quis passar um pano, ele quis dizer que não, tá tudo certo, tá tudo bem, né? A gente não vai continuar com essa guerra. Pega a Galadriel, né, e manda ela lá nos barcos para Valinor, né? Aquela coisa de que seria algo assim, vamos tirar essa mulher daqui, porque se ela futucar mais, ela vai descobrir alguma coisa. Ela pode trazer algo à tona que a gente não quer. Apesar de, no fundo, ele saber que ela estava certa. Então, ele age de uma maneira para controlar a situação, mas o que ele faz também desencadeia, né, naquele fato que a Galadriel pula do barco, conhece o Halbrand, leva ele até o Celebrimbor e tudo aquilo que a gente viu até hoje. O Tar-Palantir, que é o rei de Númenor, ele virou um profeta meio doidão, né? Ele não tá mais ciente das suas capacidades mentais. Ele deixou a filha dele regente, né, a rainha Miriel. E ele fala para ela de maneira concisa: não deixe os elfos voltarem, não deixe os elfos chegarem aqui em Númenor de novo, né? Não se relacione com eles, porque isso será o fim de Númenor. A Galadriel é resgatada pelo Isildur, chega lá, né? Não, pô, vamos fazer, eu preciso da ajuda de vocês, o mal ainda tá aí, né? As terras do sul estão ameaçadas, ninguém meio que acredita nela, até que ela finalmente consegue convencer a Miriel, faz com que ela leve as tropas de Númenor até as terras do sul, que é tudo aquilo que a gente viu lá na temporada passada, o que é bom, porque faz com que o reino dos homens, né, tome novamente ciência de que o mal está de volta, os orcs estão andando novamente sobre a terra, então é preciso combatê-los, é o que vai levar à origem daquele exército que a gente vai ver lá na frente, que vai derrotar Sauron de novo. Porém, o rei estava certo também, que todos esses acontecimentos levaram até a fundação, a criação de Mordor, e isso vai levar até aquela catástrofe que será o fim de Númenor. E por fim, o rei dos anões, o Durin III, deixou claro para o filho dele, Durin IV, falou: não ajude a caceta dos elfos, não dê o Mithril para eles, isso vai dar merda, eu vou te tirar do meu testamento se você continuar fazendo isso, cara. Não faz isso. O Durin vai lá, oferece, dá lá um pouquinho de Mithril pro Elrond, que é o que vai ser usado para forjar a liga que vai dar origem aos Três Anéis. Isso é bom? Isso é bom, porque ajudou os elfos. Sem os anéis, como a gente falou até agora há pouco, os elfos não existiriam mais na Terra-média. Porém, isso também é uma peça-chave nos planos de Sauron. Vocês entendem como que essas sutilezas elas estão presentes na série? No fim, todo mundo que estava certo estava errado, e quem estava errado também tinha um pouco de certeza. E o mal, gente, ele está sempre ali. Né? Isso é uma coisa que o Gandalf sempre falou nos filmes, né, anteriores. Ele sempre deixava claro, você tem que estar vigilante. Qualquer coisa fora do normal, você via que ele ia lá, investigava, procurava saber, porque ele tinha essa ciência. Né? E eu acho que isso também tem a ver um pouco com a vida do próprio Tolkien. Porque, vamos lá, né? O Tolkien ele é um cara que viu 2 guerras mundiais acontecerem. Ele participou, inclusive, de uma delas, né? Foi ferido, enfim. Ele viveu naquele período entre guerras, no período posterior, que era um período de muito desalento, cara, porque olha quanta coisa aconteceu, né? Aí nas décadas iniciais do século XX. Era um período, e logo depois a Guerra Fria, enfim,
que as pessoas não sabiam se teria um amanhã, né? Quando seria a próxima guerra que ia matar mais milhões de pessoas. Você vivia sempre com aquela ameaça, aquela coisa de que, nossa, parece que o mal nunca tem fim, sabe? Você vai, combate, guerreia, tem aquelas coisas épicas, aí tudo esfria, mas depois eles sempre dão um jeito de voltar, né? Sempre tem alguma coisa no submundo que traz esse mal de volta. Então, eu acho que nisso a série está sendo muito feliz, sabe? Eu vejo alguns fãs de Tolkien reclamando, e assim, gente, cada um tem sua opinião, tem o seu gosto, tá? Mas é coisas que eu, Thiago, sinceramente, acho super triviais, cara. Cor de pele de elfo, se, porra, aquele anão existia nessa época ou não existia. Cara, assim, sinceramente, são coisas que uma adaptação precisa fazer para ela funcionar de maneira midiática, livro é livro, série é série, cada coisa funciona por si. Mas o principal, a essência da obra, tá aqui, sabe? Pelo que eu conheço, né? Como eu disse também no início aqui do nosso vídeo, eu não li toda a obra de Tolkien, então eu posso estar sendo meio ignorante em algum momento, mas do que eu entendo da proposta do autor, eu acho que nisso a série está sendo muito feliz em trazer, sabe? Essas complexidades, esses conceitos, mas de repente, né, para falar mais sobre a vida do Tolkien, isso é um assunto para uma outra hora. O fato é que no final nós temos ali, finalmente, né, esse episódio foi todo basicamente voltado para falar disso, que são os 3 Anéis de Poder sendo usados ali pelo Gil-galad, pelo Círdan e pela Galadriel. Que são anéis, até então, que eu sei que tem uma diferença entre o livro e a série, tá? Eles não foram criados exatamente daquela maneira, são anéis intocados, né, do ponto de vista do Sauron, ele não participou da criação dos anéis pelo Celebrimbor, na série é diferente, mas, de novo, gente, no livro, as coisas acontecem, sei lá, com décadas, séculos, né? Se eu não me engano, para forjar o anel, aqueles 3 anéis, acho que são quase 100 anos, né? 90 anos, alguma coisa assim. E a série precisa de ritmo, cara. Precisa de um senso de urgência, né? Então acho que nisso eles estão acertando. Então eu acho que esse episódio inicial ele é fundamental para a gente entender mais sobre as origens do vilão, mais sobre como os elfos pensam e exatamente, né, quais serão os planos deles daqui para frente. E mesmo esse episódio sendo basicamente focado no arco dos elfos, a gente não pode deixar de falar também do início da jornada do nosso estranho e da Nori, né? E eles que foram até as terras de Rhûn, que com a chegada da Papola mudou toda a dinâmica dessa jornada. E a relação da Nori com a Papola é muito semelhante da do Frodo com o Sam, né? Não sei se vocês conseguem fazer essa relação ali entre as personagens, mas para mim isso é muito óbvio. Inclusive mostrando ali um outro tipo de hobbits, né? Apesar que hobbits e pés peludos são diferentes, eu sei que a raça dos hobbits ela tem outros tipos, né? Tem os pés peludos, tem os cascalvas, enfim, né? Já é uma coisa que eu não domino muito, mas de novo, é legal, cara, mostrar essa riqueza entre as raças, porque senão fica uma coisa muito assim, anão, sabe? Anão ali, o cara fortinho, barbudo, tá, elfo, bota um cara lá branco com cabelo louro escorrido, orelha pontuda, sabe? Fica tudo igual, cara, né? E não é assim, né? Mesmo entre os homens não é assim. Então ter essa riqueza de raças é muito legal, na minha opinião. E eu achei assim de uma sabe, de um toque sensível de como a canção da jornada dos pés peludos é o mapa até Rhûn, né? Até ali onde o estranho e a Nori estão perdidos. Quando a Papola chega e ela fala sobre a canção se mostra o mapa para eles acharem o seu caminho. E, gente, quem conhece Tolkien sabe que, porra, tem música pra cacete, né, nas obras de Tolkien, tem poesia, sabe, versos sendo recitados o tempo inteiro. Tolkien era um grande linguista, ele gostava dessa coisa, de brincar com o verbo. Então, trazer isso pra série com essa sutileza, eu achei muito legal. E aí nós temos o estranho, né, que assim, mil teorias de quem ele pode ser, desde que ele teve aquele evento com as feiticeiras do Sauron no episódio, na temporada anterior, ele tá mais lúcido, você vê que ele começa a ter
uma sensação de onde ele veio, alguma coisa, ele já se comunica melhor, né? Não é mais aquele cara que parece um loucão velho do Rio. Não, ele tá ali realmente mais lúcido, mais inteligente, mais centrado, mas ainda sem conseguir dominar o seu poder. E talvez por isso ele esteja em busca daquele cajado que ele vê nos sonhos dele, enfim. O que para mim também é bem claro de que ele precisa desse cajado para que seja um condutor dessa força mágica nele, que é muito grande. Gente, assim, sinceramente, para mim eu fico nas teorias de que o estranho é o Gandalf. Inclusive ele vê ali naquelas visões dele um personagem que parece muito com o Saruman, mais jovem, então eu acredito que realmente seja o Gandalf. O que pode levantar muitas reclamações pelos fãs de Tolkien, porque a chegada do Gandalf na Terra-média é só lá na Terceira Era, né? Se eu não estiver enganado. Mas assim, cara, é o Gandalf, sabe? A série não ia deixar de usar e basta ver como o personagem pode ser desenvolvido ou não. Lembrando que nesse momento ainda é uma teoria, tá? Mas eu tô apostando realmente as minhas fichas nisso aí. É isso, gente. Essa foi a nossa análise aqui do primeiro episódio da segunda temporada de Anéis do Poder. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pra mim é uma coisa nova falar sobre isso, porque como eu disse, eu não li os livros originais que contam sobre esse período da história, mas a gente pesquisa, a gente aprende, a gente ouve outras pessoas, acho que tem que ter essa humildade também de ouvir outras pessoas, buscar outras análises, para a gente poder aprender e trazer aqui esse debate com vocês e tentar ficar também mais no mesmo, né? Trazendo as minhas próprias impressões. Então, espero que vocês tenham gostado, tá legal? Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like ou dislike que você preferir, deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você está achando de Anéis do Poder dessa segunda temporada, tá? Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, a análise do segundo vídeo, se ela já vai estar no ar. Se ela tiver, vai estar aparecendo aí para você clicar e a gente seguir aqui em mais episódios dessa jornada, beleza? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!